Olá para todos. Olha, eu tô muito incomodada porque eu não consigo saber que hora vocês vão ver esse vídeo, então eu vou falar assim: bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme vocês forem assistir, né? Tudo de bom para vocês. Vamos assim pedindo ao Divino Mestre, a espiritualidade amiga, que nos acompanhe em mais essa reflexão aqui do Livro dos Espíritos. Nós vamos continuar falando sobre a lei do progresso. Nós estamos no livro 3 do Livro dos Espíritos, capítulo 8, item 2, Marcha do Progresso. E agora a gente vai ver as questões 781, 781A, 782 e 783. E nessas questões, o Kardec perguntou lá para o plano espiritual: pode o homem deter a lei do progresso? Então, não sei o que vocês acham, mas com certeza não, né? A lei do progresso faz parte das leis divinas ou naturais, é uma lei de Deus. E a gente sabe que não dá para brigar com Deus, né? Nem fazer valer a nossa vontade, porque Ele é o grande Criador. Ele é o responsável por todas essas forças dinâmicas que mantêm a sua criação funcionando. Então, de forma nenhuma, né, nós conseguiremos segurar o progresso, a evolução. Muito pelo contrário, todos nós somos destinados, fomos criados, o nosso espírito, a matéria também, ela tende sempre à evolução, ao progresso, né? A gente vê isso até na ciência material. Darwin explica pra gente, né, a evolução dos seres. O mais bem adaptado, o mais forte, é o que sobrevive às mudanças climáticas, às necessidades dos ambientes que vão também se modificando. Então, não tem a possibilidade de determos a marcha do progresso. O que acontece, na verdade, a gente pode, por conta do nosso egoísmo, por conta do nosso orgulho, a gente pode entravar, né? A gente pode segurar um pouco o progresso. Muito pelo nosso medo de perder o status quo, a comodidade, né? O lugar comum, a forma com que a gente vive. O novo sempre traz para a gente insegurança, o novo sempre impõe para nós mudanças, adaptações, que lógico que custa sacrifício, custa inteligência, e nós ainda como somos um bicho preguiçoso, né? A gente não quer saber de se mexer muito. Então a gente teme a novidade, a condição, às vezes, do progresso. E também a condição do poder, né? O medo, o poder, a preguiça, são instrumentos que a humanidade se serve para tentar segurar o progresso. E quando a gente vai fazer um estudo da civilização humana, é exatamente isso que a gente encontra na nossa história. Períodos em que a humanidade se julgou ser Deus e tomou para si a condição de determinar aquilo que era bom ou era ruim fazer. Isso está muito presente na Idade Média, mas não foi só lá que isso aconteceu. Isso continuou a acontecer. Até mesmo nos dias de hoje, quando a gente não incentiva a cultura, quando a gente não incentiva a pesquisa, quando a gente não incentiva a realidade do aprendizado moral. O que a gente está fazendo? A gente está querendo entravar, a gente está querendo segurar para que as coisas não saiam das nossas rédeas.
Mas isso é uma coisa bastante infantil, porque a gente só consegue por um tempo, como a gente falou, né? Depois a coisa deslancha, porque é assim que tem que ser. Então, vamos ver aqui nas questões como é que o Kardec foi fazendo, né, esse diálogo com o plano espiritual. Então, ele diz assim: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? É o homem com Deus, né? Aí o plano espiritual responde assim: não, mas pode entravá-lo algumas vezes, represar, deter. Aí a outra perguntinha: que pensar, a 781A, que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? E aí a gente poderia perguntar assim: alguém consegue deter a água? A água é um desses fluidos que existem, né, na nossa realidade e que não tem como deter a água. Não sei vocês se já viram vazamento, né? A gente acha que a água vem de um lugar, quando a gente vai ver, a água está vindo de outro. Ela vai se infiltrando, ela vai arranjando caminhos e vai indo e não tem como segurar a água. Assim são outras forças, né? E o plano espiritual responde assim: pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela torrente que pretendem deter. E a gente pode ver isso, né? Como a gente estava falando aqui da história da humanidade, se a gente for pegar lá a condição da Idade Média, quantas coisas, né, aconteceram naquele momento e que alguns tentaram deter. Então a gente tem até a condição da teoria do heliocentrismo, né? Nicolau Copérnico, depois tem o Galileu, tem um outro que é contemporâneo do Galileu também, que esse foi, agora eu não lembro o nome, mas esse foi queimado na fogueira, porque assim, qualquer um que ousasse falar ou pensar algo que não estivesse de acordo com o que o poder da igreja naquele tempo pensava, estava sujeito realmente a um julgamento. E muitos deles morreram mesmo, queimados ou torturados. E naquele tempo se achava, né, que com esse tipo de ação se podia deter a verdade. E a gente sabe que não é assim, né? Que a verdade, ela pode ficar encoberta durante um tempo, mas depois ela vem à tona. E foi exatamente isso que aconteceu, porque o Galileu, quando ele foi levado a julgamento, que ele falava, né? Ele falava assim: olha, gente, não é a Terra o centro do universo. O Sol e todos os planetas giram ao redor do Sol. Só que aí ele foi levado mesmo para a Inquisição lá, para um tribunal. E para ele não ser, né, não passar por uma condição cruel e morrer, ele resolveu não voltar atrás, mas desdizer. E conseguiu com isso continuar vivo. Ele foi preso, mas continuou vivo e continuou escrevendo, deixando todo o legado, né, daquela ciência antiga para a física moderna. Esses grandes homens são os pais da ciência moderna. Então, assim, adiantou de alguma coisa? Não, porque a verdade continuou. Tanto é que quando a gente vai pegar mais para frente, a igreja com o João Paulo II, ele reviu todas essas questões de inquisição, de julgamentos que foram feitos durante a Idade Média, e ele começou a ver que grandes erros tinham sido cometidos e que aqueles que tinham sido taxados como criminosos, ou então fora da lei, ou então hereges, eles estavam perdoados, né? Se não me engano, foi por volta de 1992 que o Papa João Paulo II reviu todas essas questões
e chegou realmente a estabelecer o perdão e a paz sobre todas essas questões. Muito interessante também ver que logo após a Idade Média, e dentro mesmo da Idade Média, quantos ali não estavam trabalhando para que a coisa não fosse pior? E realmente, né, a gente sai de uma época de trevas para uma época de muita luz, onde começa uma série de invenções. Muitos pensadores, filósofos, artistas, parece que o plano espiritual mandou todo mundo uma vez só para realmente dar aquele arranque para a gente não ficar muito tempo, né, detido por aquela atmosfera ruim da Idade Média. Então tem umas frases muito bonitas, uma delas é do Papa João Paulo II, deixa eu achar que ele fala assim: a ciência pode purificar a religião do erro e da superstição. A religião pode purificar a ciência da idolatria e do falso absolutismo. E é isso mesmo, né? Quando a ciência, né, se dá as mãos à religião e a religião dá as mãos à ciência, ambas as partes se beneficiam. A igreja ou a religião sai do fanatismo e a ciência sai, né, dessa condição de falso absolutismo. E é isso que tem que acontecer. Depois a gente também tem uma frase muito bonita que é do Einstein. E o Einstein fala assim: a ciência sem religião é paralítica. E a religião sem a ciência é cega. Então, a gente tem essa condição desses pensamentos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 8, Aliança da Ciência e da Religião. Então, tem lá um dizer assim: são duas alavancas, a ciência e a religião, da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Uma precisa ser acompanhada da outra. É bem verdade, como a gente viu nas questões anteriores, que a inteligência e, portanto, a ciência, ela vem primeiro se desenvolver e, na sequência, a questão moral, por necessidade, é também desenvolvida. Mas tudo tem o seu tempo e ninguém consegue deter. Deixa eu ver aqui também outras coisas que a gente anotou aqui. Quem era também na época do Galileu, com a teoria do heliocentrismo, era o Giordano Bruno. O Giordano Bruno, ele era um teólogo, ou seja, ele também era lá de dentro da igreja. E o Giordano Bruno, aconteceu uma coisa tão bonita com ele, que ele, durante o sono, ele foi levado em espírito a ver o universo. E qual não foi a surpresa dele quando ele acordou? Porque como teólogo, ele vivia dentro da igreja, ele estava estudando lá dentro. Ele ficou abismado com aquilo que ele viu e viu quantos erros estavam sendo cometidos. E ele começou a falar para todo mundo, ele foi procurar os responsáveis, porque ele percebeu que ele ia tocar num ponto delicado, então ele não foi direto falar lá com os padres, né, com os responsáveis da igreja, ele foi procurar os cientistas dentro das universidades que já existia, né? Ele foi procurar e os cientistas riram dele. E de tanto ele procurar, a igreja ficou sabendo qual era a forma dele pensar e ele, pela Inquisição, foi levado mesmo para a fogueira. E quantos também não seguiram o mesmo caminho? As verdades sempre incomodaram os poderosos. Assim foi com todos os grandes mensageiros, com Jesus, com Kardec, com todos os grandes filósofos, né? Então a gente vê que não é fácil, que nós, como espíritos imperfeitos, espíritos difíceis ainda, a gente não aceita as mudanças de forma fácil. Principalmente quando essas mudanças tiram da nossa frente os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos interesses. Aí o calo dói.
E aí a gente tira, né, essas ideias da frente ou tenta encobertá-las. Mas é assim por momentos, porque a verdade sempre vem à tona, né? É isso que a gente aprende. E aí, continuando aqui com o Kardec, a 782, o que ele pergunta lá para o plano espiritual? Não há homens que entravam no progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o veem segundo o seu ponto de vista e frequentemente onde eles não existem? Aquele tipo de gente que você diz assim, poxa, olha, vamos fazer diferente? Olha, eu tenho uma ideia, vai facilitar bastante todo o processo, vamos tentar? Ah, não, eu acho que não. Eu acho que essa ideia não é uma boa ideia. Você deixa. Porque o que nós estamos fazendo está muito certo, está tudo muito bem, está servindo bastante a gente. Essa ideia sua não é legal. Não é assim? É bem essa condição aqui que a gente está falando. As pessoas acham, né, por elas, que elas estão fazendo um bem danado. Não, 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 não vamos fazer assim, não. Ou então do tipo, olha, tudo que é novidade é ruim. Ah, os avanços científicos são perigosos. Ah, determinada pesquisa científica vai levar a humanidade à guerra. Assim. Foi mais ou menos isso que desanimou grandes cientistas, né? O Einstein, quando desenvolveu a teoria atômica e viu a sua teoria ser usada para a guerra, para a construção de uma bomba. Santos Dumont, quando desenvolveu o seu avião e depois ele viu o avião ser usado para a guerra. Então, esses grandes cientistas sentiram uma frustração danada em perceber que as suas invenções, os seus estudos estavam sendo utilizados para o mal. Então, o mal não é a invenção, o mal não é a tecnologia, o mal não é a ciência, o mal não é o avanço, o mal está dentro de cada um de nós. O mal é aquilo que nós fazemos com essa tecnologia, como a usamos. É aí que está o mal. Ah, a internet é um mal. Não é mal. Tanto é que nós estamos passando este momento razoavelmente bem, porque existe a internet, porque tem os computadores, porque tem os celulares. Vocês já imaginaram se a gente não tivesse essa ferramenta importante, como estaria sendo muito pior tudo isso que está acontecendo conosco? Então, a internet, os celulares, os computadores, eles passam a ser um mal quando a gente os utiliza da forma errada, como toda ferramenta. Quando a gente usa uma ferramenta inapropriada, ela vai gerar um trabalho ruim e até perigoso para quem usa, né? Utilizar um martelo que não é para martelar, um alicate que não é para arrancar parafuso ou prego, a gente vai se danar, né? E assim com outras ferramentas, inclusive com a questão da ciência. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que fala, tomar cuidado com o que pensa, porque às vezes a gente está entravando a marcha do progresso. O mal está dentro de cada um de nós. Ele não está nas coisas que estão chegando. É bem verdade que a gente ouve falar de técnicas avançadas na área da ciência e da medicina que a gente fica meio arrepiado, né? O homem querendo ser Deus. Mas assim, fiquem tranquilos porque tudo está na mão de Deus. A gente não precisa ficar alarmado. Aquilo que tem que dar certo vai dar certo. E o que tem que dar errado vai dar errado, né? Então, vamos tomar cuidado com a nossa forma de pensar. E aí a outra questão, a 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Ao progresso regular e lento que resulta das forças das coisas, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. É isso que de vez em quando acontece mesmo aqui no nosso planeta, né? Às vezes a gente passa por terremotos, tsunamis,
E a gente vê que são tecnologias desenvolvidas, organizações dentro da sociedade, por exemplo, os nossos irmãos japoneses, eles criaram, eles desenvolveram todo um esquema, né, de segurança para eles, mediante a terremotos, mediante a tsunamis, sofreram já muito. Mas através do sofrimento, muitas tecnologias foram desenvolvidas, inclusive para nós aqui, nós usamos, né? Nós não temos terremoto nem tsunami por aqui, mas muitas tecnologias que eles desenvolveram lá são utilizadas pelo mundo afora e ajudam no avanço, no bem-estar da sociedade em geral. Aí o plano espiritual ainda explica um pouquinho mais. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba, o próprio progresso derruba, né, leis humanas, com todos os que a querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo dos fracos. Porque foi isso que a gente falou lá no começo. Essa ideia de deter a força de Deus, a força do progresso, é puro egoísmo, puro orgulho, o medo, a preguiça, está tudo aí dentro desses defeitos. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentânea, que o atinge nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. São as tempestades e o furacão que saneiam a atmosfera depois de o haverem revolvido. Então, né? Essa explicação do plano espiritual tem um adendo aqui embaixo, que é uma nota de rodapé, né? Então, é colocado assim: como se vê por este comentário de Kardec e pela explicação dos espíritos a que ele se refere, o espiritismo reconhece a necessidade desses movimentos periódicos de agitação natural, quer dos elementos, quer dos povos, para a realização do progresso, mas os admite como fatos naturais e não como criações artificiais. Não somos nós que temos que provocar nada. A que os homens devam dedicar-se, em obediência às doutrinas revolucionárias. Ele deixa bem claro que isso tudo é por conta de Deus. O que ele ensina é que o homem, o que o plano espiritual ensina é que o homem deve colocar-se nesses momentos acima de seus mesquinhos interesses pessoais, para ver em sua amplitude a marcha irresistível do progresso. É isso mesmo. Tem uma historinha muito bonitinha, aliás, não é uma historinha, na verdade, é o mito da caverna, que Platão traz pra gente. Só que o mito da caverna, ele é difícil de explicar. Então, eu tenho aqui uma historinha que é uma adaptação do mito da caverna, que chama-se Vermelhinho, é um peixinho que vivia num tanque, junto com grandes peixões, uns peixes parrudo, bem gordão, né? E os peixes no tanque ficavam sempre daqui para lá, de lá para cá, né? Essa frase até é bem curiosa. Mas, enfim, o Vermelhinho estava incomodado com aquele tanque, né? Porque ele queria sair de lá, ele era um peixinho curioso, ele não acreditava que só tinha o tanque como realidade para os peixes. E ele achou, de tanto nadar no tanque, ele achou uma gradinha. E ele falou assim: eu vou passar por essa gradinha porque eu vou encontrar alguma coisa diferente. E ele se espremeu lá, passou pela grade e foi nadando até que deu no mar. Aí ele
viu aquela imensidão do mar, que era bem diferente do tanquinho deles, dos peixes, né? E aí ele viu quantas coisas diferentes tinham no oceano. Conchas, moluscos, outros peixes. E aí ele falou assim, nossa, eu preciso voltar e contar tudo isso para minha turma lá do tanque. E aí o peixinho fez a viagem de volta, correu lá, nadou, voltou pro tanque e falou pros peixões lá, né? Falou assim, olha, vocês que estão mais velhos que eu aqui, que vocês estão aqui sem sair há tanto tempo, vocês nem sabem o que eu encontrei lá fora. Vamos passar pela gradinha para vocês encontrarem a imensidão do oceano. E os peixes fizeram aquela cara assim de, pro peixinho vermelho. E aí o peixinho vermelho ficou preocupado, porque de vez em quando a água do tanque baixava. E aí o que ele fez? Ele nadou e foi embora. Foi lá pro oceano. E foi se enturmar com os outros peixes, até que um dia ele ficou sabendo que realmente a água do tanque tinha secado por causa de uma grande seca que tinha havido na região e que todos os peixinhos tinham morrido, os que tinham ficado lá. Então é assim, quando a gente não aceita a verdade, quando a gente não aceita que existe sim o progresso, que existem caminhos melhores, que a gente se acomoda na condição em que a gente está, a gente traz perigo para a vida da gente. Então, que o Mestre Jesus ilumine a nossa mente, o nosso coração, que nunca nos acomodemos a nada, que a gente busque sempre se colocar de forma diferente diante da vida, experimentando novas situações. Nunca vamos dizer para nós mesmos, eu não consigo, eu não sei, não vou conseguir. Consegue sim, é só tentar. Quem tem força consegue. Então vamos assim, fazendo as nossas vibrações, pedindo a espiritualidade amiga que nos encha sempre de bom ânimo, de boa vontade, para ajudar, colaborar com as leis divinas. Deixamos aqui a nossa vibração de amor, pedindo ao Mestre Jesus e ao plano maior que multiplique essas energias, que possam levá-las a tantos corações que estão precisando dessa luz, da reflexão que fizemos hoje, para encontrarem uma saída depois que tudo isso passar. Fazemos vibrações por todos os lares, por todas as crianças e jovens, pelos idosos, por aqueles que se encontram nos hospitais, nos pronto-socorros, em casa, precisando do atendimento médico. Vamos vibrando por todos os corações que se encontram revoltados, que não entenderam ainda o que significa este momento no qual estamos vivendo. Vibramos por aqueles entristecidos, que possam sentir essas energias de amor renovando as suas forças. Que o Pai tenha misericórdia de todos nós e permita ao Mestre Jesus estar hoje sempre conosco. Deixamos também uma vibração muito gostosa de muito amor, de muita esperança, que colocamos na mão dos trabalhadores do bem, pois sabemos que neste momento quanto trabalho não está sendo realizado no plano espiritual. Vibramos a todos e que a paz do Mestre Jesus nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.